O hospital estava lotado. O cheiro de desinfetante misturado ao desespero pairava no ar. Pessoas passavam apressadas, médicos falavam baixo e o relógio na parede parecia correr mais rápido do que o coração dele. A mãe estava entre a vida e a morte. O médico foi direto, frio como o sistema costuma ser. O procedimento precisa ser feito hoje. Sem isso, não posso garantir que ela sobreviva. Ele engoliu seco. Quanto custa? O valor veio como um soco no peito. Alto demais para quem parecia não ter nada. Ele correu até o setor financeiro do hospital. Mãos suadas, olhos vermelhos, orgulho engolido. Por favor, existe alguma forma de parcelar? Um empréstimo? Eu consigo pagar? A atendente nem levantou os olhos direito. Avaliou a roupa simples, o celular antigo, o desespero estampado no rosto. Sem garantia, sem entrada, sem histórico, não podemos fazer nada. Ele insistiu, implorou. Disse que faria um Pix, que arrumaria o dinheiro, que trabalharia dia e noite. Foi então que ouviu a frase que jamais esqueceria. Senhor, o hospital não é lugar para promessas. Se não tem o valor, é melhor aceitar a realidade. Algumas pessoas ouviram. Alguém riu, outro balançou a cabeça. Naquele corredor ele não foi apenas recusado, ele foi humilhado. Humilhado por tentar salvar a própria mãe. Humilhado por parecer pobre. Humilhado por não aparentar ser rico. O que ninguém ali imaginava é que aquele homem com a voz tremendo de dor era um milionário e que aquela humilhação estava prestes a virar uma das maiores lições que aquele hospital já presenciou. Ele encostou a cabeça na parede fria do hospital e fechou os olhos. O barulho dos monitores, os passos apressados, tudo parecia distante demais. Naquele momento, não importava quanto dinheiro ele tinha, não importava ser rico, não importava ser milionário, importava a mãe. Lembrou-se de quando era criança e ela vendia o pouco que tinha para garantir comida, das noites em claro, dos sacrifícios silenciosos. Foi ela quem acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Foi ela quem o ensinou que dignidade vale mais que status. Agora, ali estava ele, humilhado no mesmo sistema que ele ajudava a financiar com impostos, investimentos e doações. O celular vibrou. Notificações de investimentos, transferências automáticas, contratos fechando, dinheiro entrando sem parar. A ironia era cruel. Ele poderia resolver tudo com um simples Pix, poderia pagar o hospital inteiro se quisesse. Mas algo dentro dele travava, não por avareza, mas por indignação. Por que alguém precisa ser tratado com desprezo antes mesmo de tentarem ajudar? Por que pedir ajuda virou sinônimo de fraqueza? Ele respirou fundo, enxugou o rosto, decidiu que faria diferente. Mas antes, ele deixaria aquela humilhação revelar exatamente quem aquelas pessoas eram. Ele voltou ao balcão financeiro, não porque esperava ajuda, mas porque precisava confirmar algo. Precisava ter certeza de que aquela humilhação não era um erro isolado, era um padrão. A atendente o viu se aproximar e revirou os olhos, sem nenhum esforço para disfarçar. O senhor já foi informado, não podemos fazer nada. Ele respirou fundo. Se eu conseguir o dinheiro hoje, minha mãe entra na cirurgia. Ela soltou um suspiro impaciente. Desde que seja à vista. Nada de promessa, nada de empréstimo. Atrás dele, algumas pessoas observavam. Um homem bem vestido comentou baixo, mas audível. Sempre a mesma história. Gente sem condição querendo milagre. Aquilo doeu mais do que qualquer número. Ele não respondeu, apenas assentiu. Caminhou alguns passos e parou. Voltou-se novamente para o balcão. E se fosse seu parente? Perguntou com a voz controlada. A atendente deu de ombros. Regras são regras. Naquele instante, ele entendeu tudo. Não era falta de dinheiro. Era falta de humanidade. O homem se afastou. O olhar agora não carregava mais desespero, carregava decisão. Ele pegou o celular, desbloqueou.
Abriu um aplicativo que quase ninguém naquele corredor imaginaria que ele tinha acesso. O jogo estava prestes a virar. Ele se afastou alguns metros do balcão. Sentou-se em uma das cadeiras de plástico do corredor. Pessoas passavam por ele sem notar. Para todos ali, ele era apenas mais um filho desesperado, sem dinheiro, sem influência, sem valor. Mas por dentro, algo havia mudado. Ele abriu o aplicativo no celular. Não era banco comum, não era conta pessoal. Era um painel que mostrava números que não cabiam na tela de um caixa eletrônico. Fundos, investimentos, empresas, contratos, dinheiro que se movia enquanto sua mãe lutava para respirar. A lembrança da infância voltou com força. Dos dias em que ela dizia: "Filho, se um dia você tiver muito, nunca humilhe quem pede." E ali estava ele, humilhado justamente quando mais precisava. O dedo pairou sobre a tela. Um Pix resolveria tudo em segundos. Bastava tocar, mas ele não tocou. Ainda não. Ele queria algo maior que a cirurgia. Queria mudar o jeito como aquela história estava sendo escrita. Do outro lado do corredor, a atendente ria de algo no celular. O homem bem vestido seguia comentando com desprezo. A humilhação continuava, sem que percebessem. O celular vibrou. Uma mensagem curta apareceu. "Se eu agir agora, você quer ir até o fim?" Ele respondeu apenas com uma palavra: "Quero." Levantou-se. Guardou o celular no bolso. Caminhou de volta ao balcão financeiro com passos firmes, diferentes dos de antes. Agora não era mais um pedido. Era uma decisão. Ele parou em frente ao balcão. A atendente levantou os olhos, já impaciente. "Eu preciso falar com o responsável financeiro." Ela riu sem humor. "Todos aqui são responsáveis, e a resposta continua sendo não." Ele se inclinou levemente para a frente. A voz saiu firme, diferente do tom desesperado de antes. "Então anota aí. Se minha mãe não entrar nessa cirurgia hoje, esse hospital nunca mais será o mesmo." A atendente franziu a testa. "Isso é ameaça?" "Não," ele respondeu. "É um aviso." Algumas pessoas pararam para ouvir. O clima mudou. Não havia grito. Não havia escândalo. Havia algo mais desconfortável. Segurança. Ela chamou um supervisor, um homem de terno simples, mas olhar cansado. Ele analisou o rapaz dos pés à cabeça, como todos os outros fizeram. "Senhor, compreendemos o momento difícil, mas sem dinheiro não há procedimento." Ele assentiu. "Sem humanidade não há respeito." O supervisor cruzou os braços. "Regras." Ele puxou o celular do bolso. Desbloqueou lentamente, propositalmente. "Você conhece esse nome?" perguntou, virando a tela. O supervisor empalideceu. "Porque é esse fundo que sustenta boa parte dos convênios que vocês atendem." O silêncio foi imediato. "E eu sou o principal sócio." Ali, naquele corredor, o homem deixou de ser o filho desesperado. Revelou-se o milionário. O supervisor engoliu seco. Olhou novamente para a tela do celular, como se esperasse que o nome desaparecesse. Não desapareceu. Pelo contrário, era real demais. Isso deve ser algum engano", murmurou. O homem respirou fundo. Engano foi achar que dignidade depende de dinheiro visível. A atendente agora estava pálida. O homem bem vestido atrás deles se afastou discretamente. O corredor inteiro parecia ter congelado. "Minha mãe está morrendo ali dentro", continuou ele, apontando para a ala de emergência. "E vocês escolheram me humilhar em vez de tentar ajudar." O supervisor tentou recuperar o controle. "Nós podemos resolver isso agora. Se o senhor fizer um Pix, liberamos imediatamente." Ele balançou a cabeça. "Não foi isso que eu pedi no começo", o silêncio respondeu. "Vocês não pediram dinheiro", ele completou. "Pediram submissão." O celular do supervisor vibrou. Uma ligação da diretoria. Depois outra e outra. O nome do milionário já havia subido os andares. O supervisor atendeu a ligação com as mãos trêmulas. A voz do outro lado não deixava espaço para dúvida. Cada palavra parecia pesar toneladas. "Sim, entendi. Agora mesmo.
Ele desligou e olhou para o homem à sua frente, já sem postura, já sem autoridade. A diretoria pediu para conduzir sua mãe imediatamente ao centro cirúrgico. O homem fechou os olhos por um segundo. Não de vitória, mas de alívio. Obrigado. A atendente tentou se aproximar. Nós sentimos muito pelo ocorrido. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. Desculpas depois não apagam humilhação. Funcionários começaram a se mover rapidamente. Macas passando. Médicos sendo chamados. O sistema que antes dizia não, agora corria. E quanto ao pagamento? Perguntou o supervisor cauteloso. Isso é o mais fácil, respondeu o milionário. O difícil é ensinar respeito. Ele fez um Pix, um valor que cobria não só a cirurgia, mas tratamentos futuros. Não por obrigação, por consciência. Mas a lição ainda não havia terminado. A maca passou apressada pelo corredor. Médicos falavam termos técnicos, enfermeiras ajustavam equipamentos e portas se abriram com uma urgência que minutos antes parecia impossível. Agora havia pressa, agora havia respeito, agora havia dinheiro. O milionário ficou parado, observando sua mãe desaparecer atrás das portas do centro cirúrgico. O coração batia forte. Nenhuma fortuna do mundo o prepararia para aquele momento. Ali, ele não era rico, não era investidor, não era sócio de fundo algum. Era apenas um filho com medo. O supervisor se aproximou com a voz baixa. Se precisar de algo, qualquer coisa, ele assentiu, sem olhar. Eu precisei antes. A frase caiu como uma sentença. Minutos viraram horas. Pessoas passavam, mas agora desviavam o olhar. A atendente do financeiro não ria mais. Sentada, encarava a própria mesa, como se revisasse cada palavra dita, cada humilhação imposta sem perceber. Ela se levantou e foi até ele. Senhor, eu sinto muito. Eu fui insensível. Ele respirou fundo. Insensível não, você foi honesta com o sistema que aprendeu. O silêncio entre os dois era pesado. Mas lembre-se de uma coisa. Ele continuou. Hoje fui eu. Amanhã pode ser alguém que realmente não tem dinheiro. A porta do centro cirúrgico se abriu. O médico apareceu. A cirurgia foi um sucesso. O ar voltou aos pulmões dele. As pernas quase cederam. Ele agradeceu. Chorou em silêncio. Naquele instante, toda a humilhação parecia pequena diante da vida salva. Mas a lição ainda precisava ser completa. Horas depois, a mãe já estava estável na UTI. O homem sentou-se sozinho no corredor quase vazio. O alívio vinha em ondas, misturado com algo mais pesado. A certeza de que aquela história não podia terminar apenas com um final feliz individual. O diretor do hospital chegou apressado. Terno impecável, postura rígida, sorriso ensaiado. Soube do ocorrido. Quero pedir desculpas pessoalmente. O milionário o encarou com serenidade. Desculpas não pagam a humilhação. O diretor tentou argumentar. Seguimos protocolos. Sem garantia financeira, ficamos limitados. Protocolos não justificam desprezo, respondeu. Minha mãe quase morreu não por falta de dinheiro, mas por excesso de arrogância. O diretor engoliu seco. O senhor pretende processar o hospital? Ele balançou a cabeça. Não. O alívio no rosto do diretor durou pouco. Pretendo algo mais difícil. O milionário abriu o celular e mostrou documentos. Parcerias, contratos, investimentos. Este hospital recebe recursos de empresas ligadas a mim. A partir de hoje, isso muda. Como assim? Todo paciente que pedir ajuda aqui vai receber atendimento humano antes de qualquer análise financeira. O diretor percebeu. Aquela era uma conta que o sistema nunca tinha aprendido a pagar. O diretor respirou fundo, tentando processar o que acabara de ouvir. Aquilo não era uma ameaça vazia, nem um desabafo emocional. Era uma decisão estrutural, daquelas que mudam sistemas inteiros. O senhor está pedindo algo inviável, disse ele com cautela. Hospitais precisam de recursos. O milionário assentiu. Eu sei. Por isso estou oferecendo algo melhor que punição. Ele explicou com calma que criaria um fundo emergencial,
um caixa reservado, alimentado por investimentos próprios, destinado a cobrir cirurgias urgentes, enquanto a parte financeira fosse analisada depois. Nada de humilhação, nada de corredor do desprezo, nada de vidas em jogo por aparência. "E quem vai controlar isso?" perguntou o diretor. "Eu", respondeu. "Até que vocês aprendam." A atendente do financeiro foi chamada. Tremia. O supervisor também. O diretor anunciou ali mesmo: novos protocolos, treinamento obrigatório, tolerância zero para qualquer funcionário que humilhasse alguém por não ter dinheiro imediato. O hospital inteiro sentiu o impacto. Enquanto isso, o rico que fora ignorado horas antes caminhava até a UTI para ver a mãe. Segurou a mão dela com cuidado. Ela abriu os olhos, fraca, mas sorriu. "Você conseguiu, meu filho." Ele sorriu de volta. "A senhora me ensinou." Nos dias seguintes, o hospital parecia outro lugar. Não pelas paredes, nem pelos equipamentos, mas pelas pessoas. Funcionários agora olhavam nos olhos, perguntavam nomes. O tom de voz havia mudado. A história do homem humilhado, ao pedir dinheiro para salvar a mãe, corria em sussurros, como um alerta silencioso. A atendente do financeiro pediu transferência de setor. Disse que precisava reaprender a lidar com gente. O supervisor passou a acompanhar pessoalmente casos urgentes. O diretor enviou comunicados internos, reforçando uma regra simples e esquecida: vida vem antes de saldo. O milionário acompanhava tudo à distância. Não buscava reconhecimento. Não queria placas nem manchetes. O fundo emergencial já havia ajudado outras famílias. Gente que realmente não tinha dinheiro, nem Pix, nem acesso a empréstimo algum. Pessoas que antes seriam descartadas. Certa manhã, um homem simples o abordou no corredor. "O senhor é o filho da Dona Maria?" Ele assentiu. "Sou. Obrigado. Minha filha foi atendida por causa do que o senhor fez." Naquele instante, ele entendeu. A maior riqueza não estava nos números. Estava no efeito invisível das escolhas certas. A mãe se recuperava bem, e toda vez que ele segurava sua mão, lembrava do motivo de nunca permitir que a humilhação fosse normalizada. A mãe recebeu alta alguns dias depois. Caminhava devagar, mas sorria com a tranquilidade de quem venceu uma batalha que quase ninguém viu. O filho empurrava a cadeira, atento a cada passo, consciente de que aquela história poderia ter terminado de forma muito diferente. Antes de sair, ele parou no saguão do hospital, não para discursar, não para se exibir como rico ou milionário, mas para deixar algo claro. "Se alguém aqui aprender uma coisa com tudo isso", disse olhando ao redor, "que seja esta: ninguém merece ser humilhado por tentar salvar quem ama." O diretor assentiu em silêncio. A atendente abaixou a cabeça. O supervisor respirou fundo. A lição estava dada. Do lado de fora, o sol parecia diferente. Ele ajudou a mãe a entrar no carro e fez um último pix, não para o hospital, mas para o fundo que garantiria que outras pessoas não passassem pelo que eles passaram. Porque dinheiro não é poder. Poder é escolha. Ele foi humilhado no momento mais frágil da vida e respondeu não com vingança, mas com mudança. E se existe uma verdade que essa história deixa, é simples e dura. Nunca despreze quem pede ajuda. A vida não espera saldo, e o verdadeiro valor de alguém nunca esteve na conta bancária.